Salve Corinthians, salve galera do Timão, salve cambada do Bando de Loucos. Rapaziada, vídeo top aqui, hein? Vídeo top para você. Separei os melhores momentos aqui do F90, programa da ESPN. E olha só o que o Zé Elias, Sormani e o Facincani falaram desse Corinthians, hein? Corinthians que passou vexame ontem na Libertadores. Corinthians que não tem um poder de reação. Um time que levou um gol ontem nos primeiros minutos do primeiro tempo e não conseguiu reagir. No início do segundo tempo, levou outro gol e, vocês viram, né? Vocês viram. É isso que está acontecendo no Corinthians. Reformulação urgente. Tem que reformar esse time urgente. Tirar esses medalhões aí que só estão ganhando dinheiro e não joga nada, com exceção ao Renato Augusto, que é o único que tá jogando bem, tá suando a camisa, tá dando respeito à camisa que veste. O único é o Renato Augusto. Paulinho, nem banco merece mais no Corinthians. Encosta o Paulinho lá, deixa ele voltar para a forma física ideal, deixa ele botar na cabeça que o Corinthians não é só para ganhar dinheiro, não é lá para ele se aposentar. Corinthians é raça, é ir para cima. Roger Guedes, bota no banco de novo, até ele ver. Roger Guedes parece que vive no mundo de Nárnia, joga quando quer, não existe isso. Rapaziada, fortalece com um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho. Seu like é super importante aqui pra nós, então dá essa moral aí, beleza? Vamos ver o que o pessoal aqui falou desse vexame corintiano. De jogo, essa forma de jogar já está mais do que comprovada. E essa insistência dele, já não é mais compreensível, porque ele já conhece o elenco. Quantas e quantas vezes ele falou que o elenco é velho? Quantas e quantas vezes ele falou que o elenco não consegue jogar 90 minutos com a intensidade que ele deseja, porque tem uma idade. E mesmo assim ele vai lá e mantém o mesmo time praticamente e muda uma peça, que é o Mosquito. A média de idade ontem era alta, né? Ele tinha opções mais jovens, não sei se essa é uma questão. Eu acho que a altitude, né? Esse tá falando, né? Tinha o problema da altitude? Sim. O que aconteceu ontem? O que o Always Ready fez? Toma, Corinthians, joga. Entregou a bola pro Corinthians e o Corinthians foi pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Aí, plum! Quando acelerava, o Corinthians não conseguia chegar. Você viu o pênalti que o João Pedro fez? É ridículo. A forma como o que aconteceu. Então, assim, tá na hora do insatisfeito. Meu time não consegue jogar porque é uma idade avançada. Só que essa idade avançada, ele deixa jogar. Precisa mudar. Agora, só pra gente... tem peças para mudar? Essa é a minha questão. Então, essa é a questão. A gente vai ver ali, o segundo tempo, ele rejuvenesce a equipe, né? Mas é isso, a gente vai falar de peças, aí o Sormani já pegou o ponto que eu queria chegar, né? Que é a coisa da altitude, a idade e tal. Mas, ok, o João Pedro tem 25 anos, e aí? E aí o Zé fala assim, deu a bola pro Corinthians. Nem precisava, porque ele faz um pênalti no primeiro tempo e no segundo tempo rodou o cronômetro, gol do Always Ready. Não, foi decepcionante, né? O Zé, na abordagem, foi muito feliz, eu concordo com tudo que ele falou, mas ele ia tocar num ponto agora, que aí a gente até acabou atropelando ele. Ele precisa mudar. Sim. Tem como mudar? É isso que eu não tenho. Tem como mudar? Mas a tela é pra entendeu? Isso, pra olhar as opções. Não tem. Então, tem alguém para colocar no lugar do Fagner? Não, Fagner não. Não tem. Tem alguém para jogar no lugar do Renato Augusto? Por que o Paulinho não está jogando bem? E o William? Por que ele não aguenta jogar uma partida inteira quando ele jogava na Premier League, com uma intensidade muito maior do que se pratica aqui no futebol brasileiro? Então, algumas respostas precisam ser dadas nesse momento. Qual é a alternativa para esse, para aquele ou para aquele outro? Entendeu? Uma coisa que eu achei legal nele foi que ele eu sempre falei aqui, o Corinthians não tem profundidade nas duas beiradas, só tem de um lado, que é o lado do William. Do outro lado não tem. Ele já mexeu nisso. Ele primeiro colocou o Mosquito, agora vem com o Adson. Ele abriu o time. Agora, vem jogadores para o Corinthians. Até hoje, o Paulinho é legal? Havia necessidade de contratar o Paulinho? Não havia. É que nem o Vidal no Flamengo. Há necessidade de contratar o Vidal no Flamengo? Não há nenhuma. Nenhuma. Entendeu? Aí você vai ter... aí você tem que acomodar o cara. Você tem que acomodar o cara. O cara já não te entrega em campo o que ele entregava. Você tem que acomodar ele no time, porque é o Paulinho. Aí você põe o Paulinho. Ele pega, não entrega o que precisa e sobrecarrega o Renato Augusto.
Que é o cara, que é o único cara do Corinthians que pode fazer a diferença. E você vê o Renato em todos os lugares do campo. Aí chega uma hora que você vê ele tá jogando de volante. Por quê? E menos porque ele precisa pegar a bola para tentar fazer alguma coisa. Porque se ele ficar um pouquinho mais adiantado, que é a função dele, a bola não chega nele. Então ele pega e volta. Jogando na altitude, com 34 anos de idade, quando ele tá ali perto da área, ele não tem mais a força para bater na bola como ele gosta. E agora... Então quem é que montou, desculpa, Pedrão, quem é que montou esse elenco? Pronto, aí pra mim é isso. Que agora falar do Vitor Pereira de novo... Porque falar do Paulo Sousa. Você ter o Paulinho no seu elenco, bacana. Você ter o William no seu elenco, pode ser bacana. Juliano... Agora, o problema é quando você determinou que só esses caras vão jogar. E o que acontece... O Corinthians ele tem um problema grave. O Zé bate sempre nessa tecla. Você tomou 1-0... No segundo tempo já vai ser abaixo. Na altitude, no primeiro tempo já está abaixo. Então, assim, aí agora está lá. O Vitor Pereira já detectou isso. Ele está pedindo no lateral que ele conhece, de Portugal. Está pedindo o Ortega disse hoje de manhã que já fechou. Sentiu. Então, o elenco, ele já sentiu que esse elenco aí não dá. Mas aí eu te pergunto, quem montou o elenco, que quando sai o Fagner, só tem um jogador ali que chegou por contrapeso de empresário? Quem montou esse elenco? E sempre questionável, quem não pensou em ter um outro jogador? Quem não pensou em Alessandro e do William. Então, assim, essas pessoas não vão ser cobradas, porque é mais fácil entregarem daqui a 3, 4, 5 rodadas ou 2 meses a cabeça do Vitor Pereira e falar, tá vendo? Trouxemos português e não adianta. Não. Trouxe o português, mas o processo é viciado. O processo é viciado. Como que o João Pedro chegou? Ele fala toda hora que o elenco é envelhecido, né? Qual foi o processo que fez com que o João Pedro fosse a única opção possível para jogar numa estreia de Libertadores substituindo o Fagner? Um time como o Corinthians, com o dinheiro que ele tem, não pode ter o João Pedro o Corinthians passa a ter um jogador mesmo, ele não consegue mais jogar. Então, assim, esse processo está viciado. E quem vai admitir isso, Dani? O presidente vai chegar e falar? Não vai, porque ele tem compromisso com o conselheiro, com o ex-presidente que fez a campanha dele. Então, assim, é tudo muito viciado. Com o empresário que ajudou ele a trazer um cara ali, então vai ter que trazer o lateral para ajudar aqui. Então, esse processo todo viciado... parece ser repetitivo, está sempre falando que a culpa é da diretoria. Não, mas é para a gente entender. Mas ao mesmo tempo... Por que chegou ontem? Porque chegou ontem e não tinha opção. Pô, mas o Paulinho não entrega. Não entrega, mas falaram que ele ia ser a salvação da lavoura. Não tem outra peça. Pô, mas o Renato chega no segundo tempo, ele está tendo... Claro, não tem quem joga com ele. No segundo tempo ele vem recuar e não tem fôlego. Então, assim, tá tudo muito complicado para, mais uma vez... mas o Vitor Pereira... O Vitor Pereira tá tentando fazer o que dá. Chegou, identificou, me dá um lateral. Ele tá dando mensagem o tempo todo. Me dá um meia. Tô tentando. Ele tá dando mensagem o tempo todo. Só que não tem treinador que resista àquela jogada do João Pedro. Meu time é velho, meu time é velho. Ele tá falando o tempo todo. Na minha visão, o sistema... E os mais jovens não têm experiência. O Corinthians está querendo se construir muito pelo telhado antes de fazer o chão. Bom ponto. Eu repito, para mim, você começa a construir um time de futebol montando uma boa defesa e a partir disso você vai evoluindo. Como é o processo que a gente tem elogiado agora do que foi o Palmeiras. Ele pega, ele deixa um time sólido, um time confiável, uma defesa que não toma gol, você passa a não tomar gol, passa a não perder jogos, você passa a ganhar um pouco mais de confiança, de consistência, passou até a ganhar campeonatos dessa forma, agora está jogando um futebol diferente e com N variações. O Corinthians não montou e não pensou em nenhum momento no seu grande calcanhar de Aquiles nos últimos tempos. Tecnicamente, é um time tecnicamente com alguns recursos e você precisa, em primeiro lugar, eu vou parar de me expor. Eu tenho uma defesa velha, eu tenho um meio-campo pesado, eu tenho um ataque lento. Eu não posso jogar de peito aberto como joga o Corinthians. Ele não compete, ele não combate taticamente. O sem bola do Corinthians parece um time de showball. O Corinthians parece um time de showball jogando bola. Os caras ficam assistindo, então deixa eu trotar pra ver. Tem um lance, o segundo gol do Corinthians, o Michael entra olhando, tudo bem que o Michael chegou agora, né? Mas o João Vitor, vergonhosamente, o João Vitor, ele teve 3 chances para tomar a bola do cara, ele ficou olhando o cara. O João Pedro na recomposição do gol do pênalti. Um pouquinho mais de ritmo e tal. Mas dava para ver, o Duqueiroz estava com dificuldade. Nítido, era nítido. Você viu o Duqueiroz puxava o ar, não vinha. Né? Tem esse componente da altitude que é um pouco complicado, sim. Não isenta a partida péssima que o Corinthians fez. Mas em determinados aspectos, em termos comportamentais... Quando o Vitor fala sobre emocional eu concordo com ele, que os caras não estão sentindo. Mas ontem esse fator altitude, eu acho que Dani... Tem que ser levado em consideração. Não é fácil. Tudo bem. Não é fácil.
Não, eu tô colocando só porque foi muito que o torcedor colocou, né? O Facinho que eu já vi que discorda, eu quero te ouvir sobre isso, quero te ouvir também sobre a questão do grupo, porque, o Always Ready é o que vai incomodar na altitude e não deve se classificar, mas o Deportivo Cali venceu o Boca agora, então esse grupo tá embolado, né? Eu não compro o fator altitude porque semana passada a seleção brasileira, com a mesma disparidade do Corinthians para o Always Ready, meteu 4-0 na Mas aí a gente vai voltar na questão da idade. Comparar a seleção brasileira com o Corinthians. A disparidade do Corinthians para o Always Ready é a mesma coisa da seleção para a Bolívia. É a mesma coisa, não tem nenhuma desculpa. E outra coisa, não tinha altitude no Morumbi, não tinha altitude no Morumbi, não tinha altitude no Allianz Parque, não tinha, aqui no Brasil não tem altitude, o Corinthians joga com a mesma altitude. Não, contra o São Paulo ele perde o jogo por 1-0, mas ele joga o tempo inteiro dentro do campo do São Paulo tentando empatar o jogo. Não, e o São Paulo quando atacava o Corinthians dizia, o Palmeiras não tem dois times. Altitude, não acho que faltou altitude contra o São Paulo. Desculpa. Nessa comparação de altitude... O Corinthians e o Always Ready, qual que é a diferença? Pelo amor de Deus. Técnica, seleção brasileira e Bolívia, é a mesma diferença. É a mesma diferença. Tecnicamente falando, o Corinthians... Pelo amor de Deus, Facinca, com todo o respeito. É o Always Ready. E é seleção brasileira contra a Bolívia. A Bolívia está em que lugar na competição? Em último lugar. E o Always Ready também. O Always Ready, desculpa, é o patinho feio da Libertadores. Nós estamos falando de uma seleção brasileira com vários jogadores que são considerados melhores do mundo. Comparativo de seleções e comparativo de clubes. Com o trabalho de um treinador que está um bom comparativo de clubes, o Corinthians tem que... Eu acho que tem uma situação técnica. Seleção brasileira. Eu acho que já desculpa hoje. A estrutura que o Corinthians tem... O Corinthians hoje tem uma estrutura gigantesca. Não. O Corinthians hoje tem uma estrutura... Preparação física. O Corinthians hoje tem uma estrutura absurda, o Corinthians hoje tem um centro de excelência de preparação, de regenerativo, de fisiologia, o Corinthians hoje tem tudo. O CT do Corinthians hoje é um modelo padrão no Brasil. O Corinthians hoje não pode ter nenhum tipo de desculpa física para jogar a bolinha que joga. Não funciona dessa forma, Facinca. O que eu acho assim... Não funciona dessa forma. Dia a dia de preparação física, fisiologia, essas coisas. Não funciona dessa forma com 6 jogos. Quantos jogos o Vitor Pereira está aqui? Tá trabalhando? 7, eu acho, não é? 7 jogos, como é que ele vai mudar tudo? Uma coisa é a forma como você trabalha, cada treinador exige uma forma. Altitude em Santo André, tem um monte de jogo no Campeonato Paulista que o Corinthians jogou igualzinho. Isso é uma coisa... Não mudou nada. Nada. A última coisa que a gente pode falar é de altitude. Isso é uma coisa que você está falando que eu discordo. Que eu discordo, não, que eu concordo. Agora, a pergunta foi sobre se o Corinthians sentiu a questão da altitude, que foi a pergunta que a Dani fez. Sim, quanto que é a apatia? Quanto que é a apatia? A apatia, ela é total. Se você prestar atenção no rosto dos jogadores, na dificuldade que os caras tinham para correr, é natural. Você pega um lance do Fábio Santos, que ele ataca no primeiro tempo, depois a jogada termina e ele ainda está voltando. Só que isso não inviabiliza o debate tático. Ninguém está dizendo isso. Eu estou dizendo sobre a questão... A questão da altitude. Não é porque a situação de a seleção aqui ou lá, só para fechar, eu acho que esse Corinthians, no estágio que está, ele poderia jogar mal assim em Itaquera também. Sim. Agora, no primeiro tempo, com exceção ali para tirar um lance do contexto, o segundo tempo foi pior que o primeiro, né? Sempre é no Corinthians, na altitude, então dobrado. A bola esticada, o João Pedro perde o time. Eu acho que tem a ver com a resistência menor. Já coloca o lance aí pra gente, já que o Pedro tá tocando no ponto, mas fala. Agora, no restante do primeiro tempo, você falou da seleção brasileira, o Corinthians teve a bola no primeiro tempo. O Corinthians não sabia o que fazer com a bola no primeiro tempo. A seleção teve a bola no primeiro tempo e rapidamente resolveu. E aí ela fica confortável. Rapaziada, então é isso aí, ó. Corinthians dando o que falar, só que dessa vez, né, pra ruim, mas vai melhorar, pessoal, vai melhorar. Corinthians vai se reerguer aí no Brasileirão e na Libertadores. Se classificando na Libertadores é o que importa. Boca Juniors também perdeu, então vamos confiar, vamos esperar que o Vitor Pereira melhore esse time, né? Senão vai ter que fazer aí, ó, mandar meio mundo embora. E você, o que pensa? Comente aí, deixa seu comentário. Valeu e tamo junto.